O Bureau de Investigação do Reddit é um subreddit criado com o propósito de usar o poder da internet para resolver problemas do mundo real. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em alguns dos mistérios mais perturbadores daqui, de um usuário que acredita ter sido repetidamente drogado quando criança, a outro que encontrou um telefone estranho em uma casa que acabou de alugar. Vamos investigar? Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro do Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo. Agradeço a quem considerar. Este vídeo aborda temas perturbadores como abuso infantil, transtornos mentais e suicídio. Recomenda-se discrição ao assistir. Clique no link na descrição para se tornar um membro do Ko-fi e assistir a uma versão estendida deste vídeo, sem cortes, anúncios e com uma entrada extra que não coube nesta edição. Alguns meses atrás, um usuário fez uma postagem intitulada "Que substância poderia ter sido? Aviso de conteúdo importante. Abuso de menor." A postagem dizia: "Oi pessoal, não tenho certeza se este é o melhor lugar para isso. Feliz em redirecionar se necessário." Obter mais informações sobre isso seria importante para o meu processo de cura, pois estou tentando processar o que me aconteceu na infância. Aviso de conteúdo final: abuso infantil. Menções de abuso sexual infantil. Quando eu era criança, havia um adulto que regularmente tentava colocar algum tipo de substância na minha comida. Era branco, na minha memória meio giz, e mais importante, tinha um gosto medicinal clássico distinto. Usar isso para ser discreto é estúpido, mas ele não era muito inteligente. Ele negou ter colocado algo na minha comida, mas aconteceu mais vezes do que posso contar, apenas quando eu estava sozinha com ele e outra vez com minha jovem amiga e eu, que estávamos na casa sozinhas com ele. Ela notou isso na comida dela primeiro, e felizmente eu a desencorajei de comer, então acredito que ela saiu ilesa. Sei que não há certeza, mas gostaria de sugestões para limitar as opções. Sei que ter um sabor descarta o clássico Boa Noite, Cinderela, porque ouvi dizer que é praticamente sem sabor, e realmente me lembro de ser giz e não se misturar muito bem com outras coisas. Eu encontrava pedaços dele na minha comida de vez em quando. Suspeito que pode ter sido algum tipo de sedativo usado para me deixar inconsciente. Não tenho provas disso, e seria legal se houvesse algum tipo de explicação lógica que não aponte para abuso sexual infantil, que infelizmente acredito ser o que aconteceu, com base nas poucas memórias que tenho. Agradeço qualquer contribuição, e sei como o Reddit pode ser, então se for comentar, peço que se abstenha de sarcasmo. Não acho que este seja o lugar para isso. Se achar que é uma pergunta estúpida, tudo bem, só não diga. Se puder ajudar, agradeço. Esta é a vez que mais compartilhei publicamente esta história, então se você ainda está lendo, obrigada. Enviando meu amor para você. Existem tantos aspectos horríveis nesta história. Obviamente, o principal é que o autor do post acredita que foi ensaiado quando criança, mas é um caso bastante único, pois eles não sabem ao certo, e eu não sei se isso é melhor ou pior. Por um lado, pelo menos eles não têm memórias vívidas do ensaio em si. Por outro lado, deve deixá-los loucos não conseguir lembrar se aconteceu ou não, sem falar em não conseguir provar. Não consigo imaginar a autodúvida, confusão e frustração que eles devem sentir ao pensar nisso. Eles realmente esclareceram nos comentários que tinham duas lembranças de serem tocados de maneira inadequada por essa pessoa, eles só não sabem se foi além disso. Aparentemente, eles não queriam divulgar essa informação na postagem, mas se sentiram pressionados quando outros usuários interpretaram mal seus motivos para acreditar que sofreram abuso. Então, descobre-se que OP tem o pior dos dois mundos, lembranças de abuso e incerteza sobre o que mais aconteceu. OP não especifica quem era esse adulto, mas ele morava na mesma casa, então me pergunto se era o parceiro da mãe deles.
Eles disseram em um comentário que ele morou com eles por 5 ou 6 anos, e eles se lembram de ter sonhos loucos naquela época, paralisia do sono e pesadelos debilitantes. E eles foram diagnosticados com insônia no mesmo ano em que o adulto se mudou. Então é claro que eles foram profundamente afetados por ele, quer ele estivesse drogando eles ou não. Parece bastante provável que ele estava, dado que eles literalmente encontraram pedaços de pó em sua comida. Aqui estão alguns trechos de seus comentários com mais contexto. Citação. Seja qual for a duração ou janela de tempo que o sedativo me derrubou, se foi isso que aconteceu, acho que também foi por um curto período de tempo, embora eu honestamente não acredite que o consumi muitas vezes. Eu era esperta e, assim que percebi, fiquei sempre em alerta máximo. Não me recordo de sonolência diurna. Eu era hiperativa, tinha problemas comportamentais e grande dificuldade de concentração. Morei com ele por cerca de 5 ou 6 anos na infância. Posso estar um pouco errado, mas não me importo de confirmar com minha mãe. O assunto era delicado. Não tive muito tempo para processar meus sentimentos durante sua ausência. No entanto, nunca parei de lutar com isso. Ainda lido com isso até hoje, mas percebo que é mais gerenciável em momentos da minha vida em que me sinto mais segura. Acredito que a insônia era uma forma do meu corpo tentar me manter segura, e não um efeito colateral dos medicamentos. Porém, também pode descartar remédios que causam sonolência adicional, pois suponho que não teria lutado tanto para dormir à noite se estivesse tomando algo que me deixasse cansada. Não acho que consumia isso com muita frequência, porém. Ficávamos sozinhos em casa 1 ou 2 vezes por semana, e sinto que geralmente percebia ou não comia o que ele me dava nesses dias, evitando efeitos colaterais cumulativos. Lembro-me dos pesadelos vívidos e da paralisia do sono sendo esporádicos, o que poderia indicar um possível efeito colateral. Eu ficava na casa do meu pai às vezes, nunca lidei com paralisia do sono lá, nunca, mas ainda assim lutava para dormir. Quanto ao que a substância poderia ter sido, eu nem saberia o que sugerir. Como mencionado pelo autor do post, o Rohypnol é quase sem sabor, sendo a droga mais comumente usada para dopar outras pessoas. Antes de ler o comentário confirmando o abuso por esse homem, eu esperava que pudesse haver uma explicação inocente. Talvez pílulas para dormir, mas para tratar a insônia deles ao invés de algo mais nefasto. Contudo, provavelmente não era esse o caso. Outro usuário também sugeriu antibióticos, mas o autor do post disse que era improvável por várias razões. Ele tentou dar isso ao amigo deles também. Isso só aconteceu quando eles estavam sozinhos em casa com ele. Eles se recordam disso acontecer por anos e não há motivo para receberem antibióticos por tanto tempo. Por fim, ele negou colocar algo na comida. Outro usuário disse que provavelmente era um medicamento prescrito em uma cápsula que foi aberta e polvilhada na comida, o que parece plausível, embora a textura giz, descrita pelo autor do post, possivelmente aponte mais para um comprimido triturado. Um comentário abaixo sugeriu Benadryl, de qualquer modo. A difenidramina é um antihistamínico que é vendido sob o nome Benadryl, entre outros. Também pode ser descrito como um sedativo, causando sonolência na maioria das pessoas. Por isso, geralmente não é mais recomendado pelos médicos, pois os antihistamínicos mais recentes têm menos efeitos colaterais. Algumas pessoas com insônia usam Benadryl para dormir, embora não seja recomendado a longo prazo. Eu nunca tomei Benadryl pessoalmente, e não tenho certeza de quão plausível é que ele seja usado como um sedativo para suicídio assistido a alguém. Já ouvi falar de pessoas que usam recreativamente, pois em altas doses pode causar alucinações. Eu não acho que as pessoas estão tomando isso apenas para desmaiar imediatamente. Mais abaixo nos comentários, há uma sugestão muito mais plausível, no entanto, Ambien. Este é um sedativo que é prescrito a curto prazo para tratar a insônia. Ele funciona em cerca de 30 minutos e pode desaparecer rapidamente, mas os efeitos variam de pessoa para pessoa, então é possível usá-lo para fins nefastos como este. Autor do post disse que sua primeira lembrança disso foi por volta de 2010, época em que o Ambien era comumente prescrito, e quando alguém disse que tinha um gosto meio anestesiante na língua, eles responderam: "Sim, com certeza poderia ser isso. Amargo e anestesiante na língua, e giz, pedaçudo de uma maneira que viria de um comprimido que foi esmagado em vez de uma cápsula que foi aberta." Obrigada pela contribuição, não sabia que o Ambien tinha um sabor tão distinto.
Em outro comentário, o autor do post afirmou que o Ambien parece ser a causa mais provável até o momento. No final das contas, não faz diferença o que era se as suspeitas do autor do post estiverem corretas e esse homem estava drogando-os com algo. Dado que eles se lembram de serem assediados por ele outras vezes, não seria surpreendente se ele tentasse fazer isso novamente com a ajuda de algum tipo de substância. Parece que o autor do post não planeja denunciar a polícia, o que é absolutamente seu direito. Há uma chance de ele ainda enfrentar consequências por suas ações se eles mudarem de ideia, mas é totalmente compreensível se eles não quiserem passar por tudo isso. Tudo o que posso dizer é que espero que eles encontrem um encerramento e uma maneira de seguir em frente depois de tudo isso. O próximo post que vamos cobrir foi de apenas alguns dias atrás, no momento em que escrevi este roteiro, e foi intitulado "Acredito que meu irmão foi substituído". Ele dizia: "Eu, homem de 30 anos, quero começar dizendo que não sou mentalmente doente e este não é o post esquizofrênico que você está esperando. Não tenho uma maneira melhor de articular o que estou pensando agora. Meu irmão de 20 anos retornou do seu ano sabático, viajando pela Ásia buscando encontrar a si mesmo. Nunca fomos muito próximos, então a falta de contato neste ano não me alarmou muito. Mas meus pais me informaram sobre 3 incidentes em que precisaram contatar as autoridades consulares para perguntar sobre ele. Ele é muito apegado à mãe, então isso pareceu bem fora do seu caráter. Organizamos um jantar para o retorno do meu irmão ao país, mas ao vê-lo no aeroporto, foi como se um estranho tentasse desenhar meu irmão de memória e passar isso como a coisa real. Ele parecia totalmente diferente. Ele estava muito abaixo do peso, cerca de 2 a 3 centímetros mais baixo. Tinha uma aparência desgrenhada e desleixada. Pode crer, meu irmão era o extremo oposto disso antes da viagem. Ele sempre foi um germofóbico, alguém que lava as mãos 2 vezes para garantir que elimina todas as bactérias. Mas esse cara, ele cheirava horrível, ele nem sequer falou conosco ou reconheceu adequadamente nossa existência. Ele abraçou nossa mãe a contragosto e apertou a mão do nosso pai, mas não me cumprimentou. Já se passaram cerca de 2 semanas e o que eu tenho ouvido dos meus pais é horrível. Aparentemente, ele tem sido extremamente ativo à noite e dormindo durante o dia. Eles só conseguem obter murmúrios fracos dele e seu discurso está se tornando cada vez mais incoerente. Ele não toma banho, não parece comer, passa todo o seu tempo trancado em seu quarto, fazendo algo, meus pais não sabem o que, extremamente alto. Eles já contataram um médico e ele está na lista de espera para consultar um terapeuta. Sugeri chamar a polícia, mas eles estavam determinados a não envolvê-la. Minha mãe está com medo e não sei como agir. Eu me ofereci para ficar e ser o pacificador deles, já que nossos pais estão envelhecendo e eu estou pessoalmente preocupada com aquele psicopata fazendo algo com eles. No entanto, meus pais também rejeitaram isso. Nunca fui próxima do meu irmão, mas isso não se parece nada com ele. Alguém sabe a possível causa disso ou como podemos resolver? É como se alguém tivesse sequestrado meu irmão e o substituído pelo cara do náufrago. Meu primeiro pensamento após ler isso foi drogas ou psicose. Algumas mudanças de personalidade, especialmente seus hábitos de higiene, podem ser explicadas por ele se adaptar a um estilo de vida diferente durante seu ano sabático. Durante viagens, especialmente em ônibus noturnos de 20 horas, sem paradas para banho, hospedagem em albergues com quartos compartilhados e longas caminhadas suadas sob calor de 35 graus, há pouca oportunidade para ser um germofóbico. A viagem também pode explicar ele estar ativo à noite e dormir durante o dia. Pode levar um tempo para se adaptar a um novo fuso horário após estar acostumado com outro por um ano. Porém, outros detalhes são mais preocupantes. O fato de ele ter parado de se comunicar com os pais enquanto estava fora e parecer muito retraído ao retornar pode indicar algum problema de saúde mental, induzido por drogas ou não. A coisa mais estranha na postagem é quando o autor do post disse que ele parecia ter 2 a 3 polegadas a menos de altura. É possível que o autor do post tenha se lembrado errado da altura dele antes, mas se ele estiver certo, não consigo pensar em nenhum motivo pelo qual seu irmão diminuiria de altura. Aos 20 anos, ele pode até ter crescido 1 ou 2 polegadas.
O título do post fez parecer que era um desses posts onde alguém afirma que seu parente foi substituído por um réptil ou algo assim, e não era, então, felizmente, pelo menos não temos motivo para duvidar do estado mental do autor do post, mas este é um caso raro em que até eu estaria me perguntando se meu irmão era realmente meu irmão. Houve uma edição no post que dizia: "Eu vi muitas pessoas sugerindo teorias, incluindo o uso de drogas ou problemas de saúde mental subjacentes. Eu tive minha mãe em casa hoje principalmente para falar sobre a condição do meu irmão. Minha esposa era contra mencionar o teste de DNA que eu pedi, então eles ainda desconhecem minhas suspeitas. Minha mãe me relatou os 3 incidentes com as autoridades no Vietnã. O primeiro foi uma verificação de bem-estar após meus pais não terem notícias dele por cerca de 1 semana. Isso pode ter sido um exagero da minha mãe. A segunda e a terceira instâncias faziam parte da mesma correspondência, mas se mostraram muito mais perturbadoras do que eu imaginava. As autoridades locais temiam que meu irmão e 2 amigas tivessem sido traficados no Laos, pois não retornaram ao Vietnã no prazo. No entanto, isso foi resolvido após meio mês. Não sei sobre suas amigas, mas acho que todas voltaram juntas para o Vietnã. Em relação ao meu irmão no momento, meus pais concordaram com minhas sugestões de adicionar câmeras às áreas comuns e também de instalar um batente de porta em seu próprio quarto. Eles também me informaram que buscarão tratamento psiquiátrico particular para ele a partir da próxima semana. Manteremos todos atualizados. Mesmo depois de ler isso, eu ainda estava quase 100% certa de que drogas ou doença mental, ou ambos, eram responsáveis por essa mudança drástica na personalidade do irmão. Admito que quando a atualização mencionou a preocupação das autoridades vietnamitas sobre ele ter sido traficado, fiquei pensando se havia mais por trás disso. O autor do post insinuou em um comentário que, embora sua aparência tenha mudado significativamente, eles finalmente perceberam que era ele. Citação. Do meu breve tempo com ele no aeroporto, que foi a única vez que interagimos desde o seu retorno, notei que ele estava consideravelmente mais baixo, extremamente abaixo do peso, com aparência mais esquelética e com pelos faciais que escondiam muitas de suas características marcantes. Geneticamente, nós 2 temos mandíbulas afiadas, mas quando ele retornou, parecia que ganhou peso no rosto e perdeu em todos os outros lugares. Seu nariz também parecia torto, possivelmente devido a uma briga. Além disso, suas características principais pareciam quase as mesmas, porém incrivelmente cansadas e desgastadas. Para nós, ele parecia irreconhecível, mas foi sua voz que nos fez perceber que era ele. Apenas 6 dias após a postagem original, o autor do post forneceu uma atualização com a pior notícia possível. Citação: "Oi a todos, pensei em compartilhar uma atualização. Esta também será a minha última postagem neste site e eu queria agradecer rapidamente a todos que comentaram. Para aqueles que forneceram ajuda e apoio genuínos, não poderia ser mais grata? Meu irmão está morto. Nós o encontramos de manhã cedo e passei o dia buscando coragem para fazer este post. Talvez seja choque, mas prefiro pensar que ele morreu no Vietnã e seu corpo apenas se recuperava ao voltar, em vez de prolongar seu sofrimento. Vocês prestam um serviço maravilhoso, então continuem. Tudo de bom." Em resposta a um comentário dizendo ao autor do post para cuidar de si mesmo e de seus pais, ele respondeu: "Eles estão muito mais devastados do que eu. Acho que é porque eles veem os últimos 20 anos como um desperdício, eu não vejo dessa maneira." Meu irmão iluminava todos os cômodos, e cada momento com ele era precioso, porém, acredito que este momento era inevitável desde seu retorno. De certa forma, fico feliz que ele partiu do seu jeito em vez de suportar o que poderia ter sido anos de sofrimento. Este comentário sugere muito que o irmão tirou a própria vida. Então, embora o autor do post não tenha explicado diretamente o que aconteceu, parece provável que ele estava sofrendo com sua saúde mental. Acho que esse final não era imprevisível, mas ainda assim foi como um soco no estômago ler as palavras: "Meu irmão está morto, mesmo que eu nunca o tenha conhecido, então nem consigo imaginar pelo que sua família está passando." Eu sempre esperava o melhor resultado em histórias como essa e, honestamente, esperava que a atualização dissesse que ele estava recebendo tratamento. Mas como o autor do post disse, este provavelmente era um daqueles casos em que seu irmão já estava muito longe, antes mesmo de voltar para casa. E provavelmente havia pouco que eles poderiam ter feito para salvá-lo.
A família tentou ajudá-lo, colocando-o na lista de espera de um terapeuta, mas como saberiam que isso aconteceria tão rápido? Acho que essa história trágica deve servir como um lembrete para todos nós de agir o mais rápido possível quando vemos alguém se afastando ou passando por mudanças drásticas de personalidade. Nós realmente nunca sabemos o que está logo ali na esquina. Em agosto de 2024, havia uma postagem intitulada "Encontrei um iPhone bloqueado, sem cartão SIM, escondido atrás de um quadro na parede do meu quarto. O que eu deveria fazer em seguida?" Dizia: "Olá a todos, esta é a minha primeira postagem pedindo conselhos aqui, pois não tenho certeza de onde postar. Por favor, me informem se há alguma outra comunidade que seja mais apropriada para a minha postagem." Para contextualizar, eu e meus outros 2 amigos acabamos de nos mudar para um novo lugar, que é um porão em uma casa. Antes era um Airbnb, mas o atual proprietário decidiu alugar. Tudo estava perfeito até que eu estava limpando meu quarto hoje e um iPhone escondido em uma foto pendurada na parede caiu na minha cabeça. A foto estava pendurada acima da cabeceira da minha cama. O telefone não tem cartão SIM, está bloqueado por senha e parece novo. Estava desligado quando o encontrei. Tentei carregá-lo e estava com cerca de 22% de bateria. Falei com minha proprietária e ela disse que provavelmente era dos inquilinos anteriores. Ela levará o telefone amanhã para devolver ao serviço do Airbnb, mas ainda assim me deixou preocupada, pois não foi esquecido, estava escondido atrás de uma foto no meu quarto. Há algo que eu deveria fazer ou apenas deixo para minha proprietária? Autor do post compartilhou uma foto do telefone via link do Ingur, visível na tela. A tela de bloqueio é uma foto de um cachorro que parece mais uma foto que alguém tirou do próprio animal de estimação do que uma profissional. Só por isso, parece que é o telefone pessoal de alguém. Mas como o autor do post disse, é improvável que alguém tenha deixado por acidente lá, pois não foi encontrado ao lado da cama, onde poderia ter caído e não ser encontrado. Estava escondido atrás da foto, sugerindo que quem o colocou lá, por algum motivo, não queria que fosse encontrado. Se alguém estivesse usando naquele momento, provavelmente haveria um cartão SIM no aparelho. Pelo menos o fato de estar desligado e sem cartão SIM significa que provavelmente não foi colocado lá para espionar o autor do post. Pelo que sei, ele precisaria de uma fonte de energia, mas não sou especialista em tecnologia, então me corrijam se eu estiver errado. O autor do post esclareceu em um comentário que não havia buraco na imagem por onde o telefone pudesse ver. Aqui está aquele comentário. Atualização. Obrigada pelo conselho de todos. Eu não esperava que essa postagem explodisse. Escrevi de madrugada após achar o telefone, então omiti alguns detalhes. Desculpe. Tentei ligar o telefone esta tarde e apareceu um papel de parede de um cachorro. Atualizei a foto para mostrar onde achei o telefone originalmente. Mudei-me para este novo lugar há mais de uma semana, desde 18 de agosto. O lugar foi reformado e pintado, e sim, estava totalmente mobiliado. Editar. Verifiquei se o telefone conseguia ver através da imagem ou se havia algum buraco nela, mas era apenas uma imagem normal pendurada. Eu e meus amigos verificamos as outras fotos penduradas na cozinha e no outro quarto, mas parece que apenas o meu quarto tem esse telefone escondido. Também procuramos por câmeras escondidas e similares, mas nada mais foi encontrado. Tentei usar o truque de "Ei Siri", de quem é esse telefone, mas é preciso um código para ativar a Siri, então ainda não sei quem é o dono. Muito obrigada por todos os seus comentários. Não consigo responder a todos, mas leio todos os seus conselhos. O dono ainda não veio buscar o telefone, então continua comigo. Isso parece descartar a possibilidade do telefone ser usado para espionar alguém. Eu acho que poderia ter gravado o áudio se tivesse sido ligado, mas qual seria o ponto? Câmeras espiãs e microfones são mais baratos que um iPhone, então usá-lo para esse fim não faz sentido. Eu inicialmente me perguntei, já que a propriedade era usada para um Airbnb anteriormente, se era um telefone extra de um hóspede que eles haviam escondido na imagem para que não fosse roubado em caso de invasão, mas então por que eles nunca o recuperaram? Eu sempre levo um telefone extra quando viajo e sou bastante esquecida, então eu poderia me ver deixando o telefone quando eu fizesse o check-out, mas eu teria que esquecer totalmente que eu o coloquei atrás da imagem em primeiro lugar para não pedir ao anfitrião mais tarde, o que parece muito improvável.
Meu extra é um Xiaomi barato que nem vale a pena esconder. O dono deste iPhone se importou bastante para escondê-lo, mas não o suficiente para se lembrar ou recuperá-lo depois. Além disso, o autor do post disse que todo o lugar foi renovado, incluindo a pintura, então como ninguém encontrou isso antes? Uma sugestão popular no tópico era que o inquilino anterior havia escondido o telefone de seu parceiro, seja porque estava traindo ou porque sentia que estava em perigo. Eu acho que é possível, mas lembre-se de que isso era um Airbnb antes do autor do post se mudar, então parece que não havia inquilinos de longo prazo por um bom tempo. Além disso, se fosse o caso, você esperaria que o telefone tivesse um cartão SIM. Outra sugestão foi que o telefone estava sendo escondido da polícia ali. Um usuário até sugeriu que ele pode ter sido usado para conteúdo pornográfico. Eles afirmam trabalhar em tecnologia da informação e já terem visto esse tipo de coisa acontecer. Porém, se alguém comprasse um telefone separado e o escondesse, certamente não usaria seu próprio Wi-Fi. Então, por que não havia um cartão SIM? Talvez tenham destruído, mas então por que deixar o telefone lá? Um usuário perguntou se alguém poderia comprar um telefone descartável com dados incluídos e assistir coisas ilegais sem ser pego. E o usuário de tecnologia da informação respondeu: depende de muitas coisas. Por exemplo, eles estão usando dados móveis, Wi-Fi gratuito ou uma rede privada. Além disso, depende se eles usam uma VPN que oculta sua localização, depende do tipo de configurações que eles têm em seu dispositivo. Muitas coisas diferentes entram em jogo, mas infelizmente isso acontece mais do que você imagina. Quando trabalhamos em dispositivos, não temos tempo para vasculhar as coisas de alguém, então seria muito mais notado se fosse o caso. Geralmente nos deparamos com isso apenas quando fazemos transferência de dados ou backup. Conteúdo pornográfico não é necessariamente a única possibilidade em termos de coisas ilegais que este telefone poderia ter sido usado. Drogas é outra. Assim como a teoria de se esconder do parceiro, lembre-se de que isso era um Airbnb antes. Qual é a probabilidade de alguém estar vendendo drogas em um Airbnb? Eu acho que não é impossível, mas não parece a teoria mais lógica. E mais uma vez, como ninguém achou isso durante a reforma? A única outra teoria plausível é que seja um telefone roubado e o ladrão removeu o chip e o escondeu lá até poder vendê-lo ou algo similar. Isso não explica como não foi encontrado por quem reformou a propriedade, mas pode explicar por que ninguém voltou para buscá-lo. Eles provavelmente optaram por minimizar perdas ao invés de arriscar a prisão? Essa é a minha melhor suposição de qualquer maneira. Parece que o autor do post não postou mais atualizações, então provavelmente não descobriu com certeza. A última postagem que abordaremos neste vídeo foi intitulada Acidente Estranho no Hospital Psiquiátrico. Dizia: você pode me ajudar a entender isso? Esta é uma história real que aconteceu ontem no meu trabalho. A polícia está trabalhando nisso. Um residente de um hospital psiquiátrico está sozinho em seu quarto, que tem apenas uma porta para acesso. Às 7 da manhã, um cuidador entra no quarto para arrumar a cama. Ela sai sem notar nada de incomum. Enquanto isso, pode-se supor que o residente toma banho e se veste. Não há objetos afiados ou que possam machucá-lo no quarto. Imagens de vigilância mostram uma enfermeira entrando no quarto às 9 horas e descobrindo uma cena surpreendente. As câmeras mostram que ninguém mais entrou ou saiu do quarto. Há uma poça de sangue na entrada do banheiro e outra no chuveiro. A cama está desfeita, com uma mancha de sangue de cerca de 30 centímetros de diâmetro ao pé da cama. Há muitas gotas de sangue ao lado da cama, como se tivessem sido projetadas. Existem padrões estranhos de rastros de sangue, como respingos e riscos, muito sangue, cerca de 1 litro de sangue no total. A janela está trancada, as roupas do residente estão limpas. Ele não tem sangue nele. Ele tem cabelos longos e barba intactos. A análise de urina não revela vestígios de sangue. Um exame anal não mostra sangue. Uma inspeção de todo o corpo não revela ferimentos. Um exame oral e nasal não mostra vestígios de sangue. O morador diz que tomou banho e depois viu o sangue, ou tinta vermelha como ele chama, e não sabe de onde veio. Ele não sente dor e não diz mais nada. Seus sinais vitais estão ótimos.
Atualização. O banho foi supervisionado e a água foi fechada porque ele costuma abusar do uso da água. Sem antecedentes de varizes esofágicas ou úlcera. É sangue humano. Atualização 2. Ele parece ter uma bexiga muito distendida. Isso não explica o sangramento, mas são os resultados do exame. Aqui está uma linha do tempo resumida dos eventos, baseada nos esclarecimentos do autor do post nos comentários, caso alguns detalhes não tenham ficado claros. Às 7 da manhã, um cuidador entra no quarto para arrumar a cama e presumivelmente realizar uma busca rotineira. Não há sangue neste momento. Em algum momento entre 7 e 9 da manhã, o paciente toma um banho, ele é supervisionado e a água é desligada depois. Ele permanece em seu quarto o tempo todo até as 9 da manhã, o que aparentemente é muito incomum. Às 9 da manhã, uma enfermeira entra no quarto e percebe sangue na entrada do banheiro, ao redor do chuveiro e no pé da cama. O paciente é então examinado, mas não há sinais de sangue ou qualquer ferimento nele, além de alguns arranhões muito pequenos na cabeça. Pelo que entendi, o paciente teve acesso ao banheiro o tempo todo, mas não teria conseguido tomar banho novamente porque a água estava desligada. Presumivelmente, o paciente também era o único com acesso ao banheiro durante esse tempo, além dos membros da equipe. Então, de onde veio o sangue se ele não tinha nenhum nele mesmo? Opie mencionou uma possível causa em sua postagem, embora não acreditasse que explicasse o caso, uma bexiga distendida. Isso acontece quando a bexiga fica inflamada ou esticada e pode causar sangue na urina. Contudo, o teste de urina não revelou vestígios de sangue e parece improvável que ele teria sangrado tanto em um período relativamente curto e então simplesmente parado de sangrar por completo. Opie não parecia acreditar que o líquido era urina com sangue de qualquer maneira. Ela disse que coagulou, então presumivelmente era sangue puro. Acho provável que ela tenha julgado mal a quantidade, no entanto. Um pouco de sangue pode parecer muito mais do que é, e na realidade provavelmente era muito menos que 1 litro. O sangue aparentava ser do paciente, mas alguns comentaristas tinham outras teorias. Alguns sugeriram que ele tinha encontrado um pequeno animal, como um rato ou lagarto, ou pegado um de fora e o matado, depois se livrado do corpo jogando-o no vaso sanitário ou algo do tipo. Esta é uma teoria bastante horrível e Opie até disse que talvez fosse uma possibilidade. Mas você esperaria que houvesse sangue no paciente, se esse fosse o caso, levando em consideração que a água do chuveiro foi desligada depois que ele a usou e o sangue não estava lá antes? Havia várias outras teorias, desde sangramentos nasais até ele de alguma forma se machucar, mas felizmente nós realmente obtivemos uma resposta para esse mistério. De acordo com um comentário do autor do post, descobriu-se que o paciente tinha um problema de circulação nos pés e pernas e uma veia estourou e espalhou sangue por todo o lugar. Então, essa é uma realidade muito menos nefasta do que alguns dos comentários sugeriram. Ainda não tenho certeza de como ele não tinha sangue visível nele, mas é possível que uma quantidade significativa de sangue venha de uma ferida quase invisível, especialmente se o paciente for idoso, o que parece ser o caso. Se ele tem varizes e descoloração nas pernas de qualquer maneira, é totalmente possível que as enfermeiras tenham perdido uma pequena ferida ao examiná-lo visualmente. Enfim, mistério solucionado. Gostaria de ouvir seus pensamentos, teorias e sugestões de tópicos para abordar no futuro nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever. Um enorme agradecimento aos meus membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela agora. Realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.